A ideia de se instalar um banheiro para cães em Copacabana despertou a curiosidade e muitos comentários dos cariocas nos primeiros dias de julho. Apesar dos prós e dos contras, o Pip Dog foi inaugurado na Praça Cerzedelo Correia com enorme sucesso. No setor econômico, o Brasil conquistava uma nova marca. Em meio ano, as exportações aumentaram 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma outra vitória, o Brasil conquistava no campo esportivo. A Taça Independência ficava aqui mesmo, graças a esse gol de Jairzinho. Falta perigosíssima contra Portugal. A 2 passos do risco da área. Rivelino para bater, jogadores agrupados, desceu todo o time brasileiro. Vai lá o senhor Walker, que é o bandeira inglês, corrigir a formação da barreira portuguesa, não há distância regulamentar. Finalmente vai Riva para bater, expectativa, correu, levantou, bola descendo, Jair, gol! A seleção de Portugal ficava em segundo lugar. No Maracanã, 100 mil torcedores vibravam enquanto o presidente Médici entregava a taça ao capitão Gerson. Ocorreu em Sevilha um dos maiores desastres ferroviários da Europa. 2 trens espanhóis chocaram-se, matando 76 passageiros e ferindo 125. No final de julho, o presidente Médici dava mais uma boa notícia para os brasileiros ao anunciar o plano de valorização do trabalhador. Eram fixadas novas normas para a formação profissional. O setor policial foi bastante movimentado na Guanabara durante o mês de julho. Os bandidos assaltaram 9 bancos, roubando 460 mil cruzeiros. Enquanto isso, a polícia dava continuidade à caçada à principal quadrilha carioca, culminando com a morte do chefão Liesse de Paula Pinto. Após uma perseguição de carro e tiros de metralhadora, o bandidão morreu, e com ele seu lugar-tenente Nigine Vilar. Julho teve como principal sucesso a música Casa e Comida, na interpretação de Núbia Lafayette. Repito que todo mundo... Uma crise trabalhista na Inglaterra marcava os primeiros dias do mês de agosto. O país era colocado sob estado de emergência, enquanto 8 mil trabalhadores em greve deixavam Londres sem abastecimento. No Grande Prêmio Brasil, apesar de todo o favoritismo dos animais argentinos, vencia o brasileiro Fenomenal. 4 alpinistas austríacos chegavam a Guanabara para realizar uma escalada que nunca tinha sido conseguida, subindo o Pão de Açúcar pelo Paredão Norte. Mas o montanhista brasileiro Ivo Pereira sempre esteve otimista quanto ao sucesso. Da outra vez, e chegar em pleno verão, dessa vez estão no inverno, é bem possível que eles alcancem o topo. E nós ficamos muito satisfeitos que será mais um atrativo para o montanhismo brasileiro. Após 4 dias, os austríacos conseguiram chegar ao topo do Pão de Açúcar. O mais grave acidente automobilístico do mês ocorreu na Rio Bahia. 10 pessoas morreram quando toras se soltaram de uma carreta em que eram transportadas, esmagando uma Kombi que tentava ultrapassá-la. Em Campos do Jordão, São Paulo, 50 pessoas morreram no deslizamento de uma encosta da Vila Albertina, deixando 20 casas inteiramente soterradas. No dia 18, o Brasil chorava a morte de Sérgio Cardoso, um dos maiores artistas que o país já teve. Aos 47 anos,
ele era vítima de um infarte, exatamente na época em que vivia o auge de sua carreira, iniciada com a interpretação de Hamlet, de Shakespeare. Ainda do setor artístico, vinha outra notícia triste. Morria Dalva de Oliveira. Considerada por Villa-Lobos a maior cantora de música popular do Brasil, Dalva de Oliveira teve sua época áurea na década de 50, ao lado de Emilinha e Marlene. Ela morria aos 65 anos. Em Munique, na Alemanha, atletas de 124 países desfilavam no dia 26, iniciando os 20º Jogos Olímpicos. Durante o mês de agosto, a polícia da Guanabara continuava tendo problemas com assaltos a bancos. Os bandidos levaram 331 mil cruzeiros de 8 agências. Enquanto isso, o assaltante Lúcio Flávio Vilar fugia pela 15ª vez da cadeia, onde cumpria a pena de 40 anos. Roberto Carlos esteve liderando a parada de sucessos em agosto com a música Por Amor. Mas se um dia... Agradecendo as atenções e a preferência dispensadas em 1972, as lojas Elal prometem continuar em busca da perfeição para atender cada vez melhor e oferecer sempre as maiores vantagens. Lojas Elal, agora também com supermercado à Rua São Francisco Xavier 173, envia seus votos de Feliz Ano Novo. A conquista do Campeonato Mundial de Xadrez pelo norte-americano Bob Fischer marcava o início do mês de setembro. O soviético Boris Spassky desistia da 25ª partida que havia sido suspensa. Guerrilheiros palestinos do Comando Setembro Negro transformavam os Jogos de Munique nas Olimpíadas de Sangue. Os terroristas invadiram o alojamento de Israel, sequestrando 11 atletas. Mais tarde, quando tentavam fugir, entraram em choque com a polícia alemã. Ao fim do tiroteio, estavam mortos todos os reféns israelenses e 3 guerrilheiros presos. Começava então uma nova fase do terrorismo internacional. O Grupo Setembro Negro prometia um mês inteiro de violência. Cartas explosivas eram enviadas para todas as partes do mundo, especialmente contra diplomatas israelenses. Em Tel Aviv, a primeira-ministra Golda Meir prometia atacar os guerrilheiros onde quer que eles estivessem. Logo depois, Israel invadia o Líbano, arrasando aldeias na busca aos terroristas. O Brasil vivia grandes alegrias no dia 7 de setembro, com as comemorações dos 150 anos da independência. O presidente Médici assistiu aos desfiles militares e outros festejos, acompanhado pelo primeiro-ministro português Marcelo Gaetano. Um outro motivo para a alegria da maior torcida do Brasil era a conquista do Campeonato Carioca pelo Flamengo, ao derrotar o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Foi assim que Doalcei Camargo narrou o gol de Caio. Paulo César domina, está na intermediária do Fluminense, avançando sempre, aos 38 minutos. Vai embora Paulo César, atenção, bobeando a defesa do Fluminense. Ele passou pelo Denilson, largou para Caio, invadiu, fintou o arqueiro, é gol! Gol! Emerson Fittipaldi, ao vencer o Grande Prêmio de Monza, conquistou por antecipação o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, apesar dos comentários de que seria prejudicado pela máfia italiana. A máfia nunca interferiu em corrida, acho que eles gostam
Eles nunca fizeram nada para corrida. Eu não vi falar nada de Marcha e Monza, não. Morreu na Guanabara Antenor Nascentes, autor do primeiro dicionário básico de português. Apesar de ser o maior filólogo do Brasil, não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras. A polícia carioca prometia em setembro repressão total à moda topless, que chegou a ser lançada na praia de Ipanema. Edgar Façanha, delegado de censura, advertiu: mulher na praia sem a parte superior do biquíni seria presa. No dia 27 de setembro, o presidente Médici inaugurou o primeiro trecho da Transamazônica. 1.250 quilômetros de rodovia pioneira ligavam Estreito a Itaituba, no Pará. E foi em setembro que Reginaldo Rossi ocupou lugar de destaque nas paradas de sucesso com Meu Amor, Meu Bem, Minha Mulher. E foi com isso que você... Nos primeiros dias de outubro, 250 pessoas morreram em 2 acidentes aéreos com jatos da Aeroflot da União Soviética. No Rio, policiais brasileiros, argentinos e norte-americanos realizaram uma operação conjunta no porto, conseguindo apreender um contrabando de heroína avaliado em 300 mil cruzeiros. 61 quilos do entorpecente se destinavam à distribuição no mercado negro dos Estados Unidos. No México, mais de 200 pessoas morreram em um desastre ferroviário. A maioria dos passageiros ia para uma festa religiosa em Coatila. Quero chorar, não tenho lágrimas. Em São Paulo, morreu aos 83 anos o compositor Patrício Teixeira, que teve sua época áurea na década de 20. Foi em outubro que o governo socialista de Salvador Allende enfrentou a mais grave crise do ano. As dificuldades se iniciaram com a greve no setor dos transportes rodoviários, se alastrando por outras classes. O Chile esteve praticamente paralisado enquanto Allende decretava estado de emergência em 21 das 25 províncias, além do toque de recolher em algumas cidades. O mais grave acidente automobilístico de outubro registrou-se entre Belo Horizonte e Monlevade, onde um ônibus da aviação Planeta bateu num caminhão, causando a morte de 15 pessoas. O dia 24 foi um dos mais movimentados do ano. Um tremor de terra por volta do meio-dia apavorou muita gente no estado do Rio, Minas, Espírito Santo e Guanabara. Nesse mesmo dia, um incêndio destruía um grande magazã carioca. E em São Paulo, um desastre ferroviário deixava 37 pessoas feridas, enquanto um ônibus caía num abismo perto do Paraná, matando 5 passageiros. Plantada há 163 anos, a palmeira máter do Jardim Botânico foi atingida por um raio no dia 25. Os especialistas achavam quase impossível a recuperação da árvore. O maior destaque do setor policial é de São Paulo, onde ocorreu a chacina do Morumbi. 2 marginais atacaram os 15 passageiros de um ônibus, matando o motorista e o trocador e violentando uma garota de 17 anos. No final de outubro, o presidente Médici anunciava mais um plano de impacto no setor dos transportes, decidindo a construção da Perimetral Norte, ligando Macapá ao Acre, além de um programa especial de vias expressas para as grandes cidades. Nas paradas de sucessos, outubro foi a vez de Aguinaldo Timóteo brilhar com Os Brutos Também Amam. Minhas lágrimas reclamam.
A vitória esmagadora de Richard Nixon se reelegendo para a presidência dos Estados Unidos foi a principal notícia dos primeiros dias de novembro. 3 negros norte-americanos sequestraram 19 da Southern Airways e foram para a Havana com $10 milhões. Uma semana depois, ocorreu um sequestro semelhante com um avião mexicano. Estados Unidos e Cuba, ainda em novembro, iniciariam conversações indiretas visando estabelecer um programa de combate à pirataria aérea. No dia 15 de novembro, 30 milhões de brasileiros vão às urnas para a eleição de prefeitos e vereadores. O pleito transcorreu normalmente em todo o país, registrando-se a esperada vitória esmagadora da Arena. A polícia consegue desbaratar 2 quadrilhas internacionais que agiam no Brasil: a Máfia e a União Corsa, responsáveis pelo tráfico de drogas. Os presos tinham suas cabeças a prêmios em vários países e a notícia teve repercussão mundial. O caso da máfia repercute também nos meios policiais da Guanabara, onde o conhecido Nelson Duarte, detetive-chefe do Serviço de Vigilância e Investigação Geral da Delegacia do Leblon, é acusado de suborno. Alguns dias depois, são abertos 2 inquéritos contra o policial afastado de suas funções. Enquanto isso, o presidente Médici expulsava os mafiosos do país. Juan Domingo Perón finalmente retorna à Argentina 17 anos depois de ter sido exilado. Buenos Aires estava em pé de guerra no chuvoso dia 17 de novembro, com severas medidas de segurança adotadas pelo governo. O mundo inteiro aguardava com expectativa os acontecimentos na Argentina, onde Alejandro Lanusse tentava um passo delicado para conseguir a unidade nacional. O esporte brasileiro estava de luto. Na Guanabara morreu o jogador Ari Ercílio, 31 anos, zagueiro do Fluminense. Ele pescava nas proximidades da Gruta da Imprensa quando perdeu o equilíbrio e caiu no mar. Seu corpo só foi encontrado 4 dias depois e o sepultamento foi em Porto Alegre. Na Guerra do Vietnã, pela primeira vez, os comunistas conseguiram derrubar um super bombardeiro B-52. O ministro Mário Gibson Barbosa retornou de uma visita a 9 países da África Ocidental. Entre suas revelações ao desembarcar, destaca-se a de que os africanos têm esperança de o Brasil assumir uma ação conciliadora para resolver seus problemas com os portugueses. Na Bolívia, Hugo Banzer decreta estado de sítio, única solução encontrada pelo presidente para enfrentar a crise trabalhista do país. No dia 26 de novembro, o bandido Fernando Gomes de Carvalho, mais conhecido como Fernando C.O., liderava 10 companheiros numa fuga do presídio Hélio Gomes. Os detentos saíram pelo portão da rua Frei Caneca dando tiros e ameaçando quem vissem pela frente. Era um domingo. Na quarta-feira, agentes especiais da Secretaria de Segurança da Guanabara conseguiam prender Fernando C.O. e outros 2 fugitivos, surpreendidos quando dormiam na casa do pai de Lúcio Flávio Vilar, em Vila Velha, no Espírito Santo. No dia 28, houve solenidades em todo o país em homenagem às vítimas da intentona comunista de 35. Nesse mesmo dia, surge o maior escândalo social do ano. Jacqueline Onassis, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, é fotografada inteiramente nua quando passeava numa praia da ilha de Scorpios. Em 48 horas, a revista italiana Playman vendia todos os seus 600 mil exemplares com as fotos de Jacqueline, que depois seriam reproduzidas no mundo inteiro.
O maior sucesso de novembro foi o sambão de Mário Pereira e João Quadrado, Ninguém Tasca, interpretado por Marinho da Muda. Quando ela andava naquela pindaíba que fazia gosto. Provando que o crime não compensa, a polícia carioca prendeu no início de dezembro em Vila Velha, Espírito Santo, Fernando Gomes Carvalho, o Fernando C.O., que dias antes comandara uma fuga de presos na Guanabara. No dia seguinte, era capturado Lúcio Flávio Vilar, cunhado de Fernando, que estava tranquilo numa fazenda em São João do Sobrado, divisa do Espírito Santo com a Bahia. O ex-integrante da quadrilha de Eliesse, Paula Pinto, voltou a jurar vingança. O general Ovídio Neiva, da Secretaria de Segurança Pública, declarava: termina assim aquele episódio. O inquérito que apura a fuga está aforado à 23ª Vara Criminal. Em Santa Cruz de Tenerife, um avião da empresa aérea Espartasa explodia ao decolar do aeroporto daquela cidade espanhola. 150 turistas alemães morreram com o impacto da explosão. Chuvas torrenciais causaram a morte e o desabrigo a centenas de famílias em Joinville, Santa Catarina. A 7 de dezembro era iniciada a última viagem do projeto Apollo na década de 70 ao satélite da Terra. Os astronautas Eugene Cernan, Harrison Schmitt e Ronald Evans realizaram uma viagem de 12 dias, a mais demorada empreitada com destino à Lua. Cernan, Schmitt e Evans permaneceram 75 horas em solo lunar, descobrindo a existência de vida vulcânica. O desembarque ocorreu no dia 19, quando a nave americana ameriçou no Pacífico às 16h24. Uma notícia lamentável vinha de São Paulo. Um ônibus que desenvolvia alta velocidade despencou de um viaduto com um vão de 20 metros na Avenida Radial Leste. 8 pessoas morreram e 88 ficaram feridas. Salve, salve, salve! Mas a Rede Tupi de televisão proporcionava uma grande felicidade, trazendo de volta Abelardo Barbosa com a discoteca do Chacrinha, líder de audiência há 20 anos. O mais sério acidente de tráfego do mês de dezembro ocorreu na Guanabara. 3 carros explodiram e um quarto incendiou-se no interior do túnel Santa Bárbara. Não houve mortes, mas temia-se que o acidente tomasse um vulto catastrófico. Neste mês, houve outra tentativa de fuga frustrada na penitenciária Milton Dias Moreira. 20 anos depois da prática do crime do Sacopã, o ex-tenente Bandeira, que anteriormente havia sido condenado, recebia habeas corpus por 3-2 no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Na Avenida Brasil, um ônibus capotava na altura do acesso à Ilha do Governador. Muitos passageiros ficaram feridos e foram medicados nos hospitais da Rede da Guanabara. O fechamento da Taberna da Glória provocou grande tristeza nos artistas da velha guarda que se reuniam no antigo ponto de encontro onde futuramente será erguida a estação do metrô. Com a proximidade do Natal, a Polícia Federal intensificou blitzen aos contrabandistas. Em Campo Grande, Mato Grosso, foi desbaratada uma quadrilha que traficava uísque falsificado do Paraguai para São Paulo. O Flamengo fazia novamente vibrar a galera rubro-negra com a conquista do Campeonato Carioca de Juvenis. Por outro lado, a equipe de futebol profissional não ia bem e era desclassificada para as finais do Campeonato Nacional de Clubes. Enquanto Emerson Fittipaldi recebia em Paris o troféu pela vitória do Campeonato Mundial de Fórmula 1, seu irmão Wilson ganhava em Interlagos a Copa Brasil de Automobilismo. Na Argentina, o povo protestava contra a indicação de Héctor Camporá pelo Partido Justicialista ao invés de Perón.
Em Washington, o assessor presidencial Henry Kissinger declarava que não haveria paz no Vietnã enquanto os comunistas não abandonassem suas teorias radicais para um cessar-fogo. Os bombardeios a Saigon se intensificaram. 1 ano e 26 dias após a queda do elevado Paulo de Fronten, outra falha da engenharia civil proporcionava uma tragédia. Em Pilares, um supermercado desabou, soterrando fregueses e funcionários. Todo o dispositivo de segurança e emergência da Guanabara foi mobilizado na tentativa de retirar sobreviventes sob os escombros. Cenas verdadeiramente dramáticas ocorreram no local do acidente, quando familiares das vítimas procuravam desesperadamente por seus parentes. De todo o Brasil, foram enviadas manifestações de pesar pelo acontecimento que enlutou o Natal do Carioca. O campeonato nacional chegava ao seu final, com o Botafogo lutando muito sem conseguir a vitória tão desejada. Com 0-0 no placar, o Palmeiras ganhou merecidamente o título de campeão brasileiro, terceiro título importante conquistado pelo time paulista. O terremoto que destruiu totalmente a cidade de Manágua consternou todo mundo às vésperas do Natal, com a morte de vários milhares de pessoas e ferimentos em um sem número. E mais uma vez, se pôde constatar o espírito de solidariedade entre todos os países do hemisfério que deram as mãos em socorro aos que conseguiram safar-se da morte. O Brasil, graças a Deus, teve muita coisa para enviar a Manágua. José Sanson Terán, embaixador da Nicarágua em nosso país, falou sobre a tragédia através da Super Rádio Tupi e agradeceu com estas palavras. Nunca jamás lo habíamos sentido por la grave tragedia que ha caído sobre nuestra bien amada Nicaragua. Um dia depois do Natal, falecia Harry Truman, que foi o 33º presidente dos Estados Unidos. Truman assumiu o poder a 12 de abril de 45. Em 47 estabeleceu sua doutrina e foi o responsável pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. Novamente a dupla Roberto Erasmo voltava às paradas. O sucesso de dezembro foi A Montanha, com Roberto Carlos. Mais uma vez. Em meio às festas e comemorações daqueles que se despedem do ano velho, saudando alegremente o novo ano, as lojas Elau enviam uma palavra de conforto e de carinho aos que mergulham na dor e no sofrimento. As lojas Elau enviam também a todos os seus amigos e clientes a sua mensagem de um próspero e feliz 73, agradecendo-lhes a atenção e preferência no ano que passou. Feliz Ano Novo das lojas Elau. As emissoras associadas de rádio apresentaram Retrospectiva 1972. Os principais acontecimentos do Brasil e do exterior, compilados e redigidos pelo Departamento de Rádio e Jornalismo da Super Rádio Tupi do Rio. Redação: Rosental Calbon e José Carlos Cataldi. Sonoplastia: Luiz Augusto de Biasi. Engenharia de som: Juvenil Reis dos Santos e Luiz Gonzaga de Lima. Locução: Alberto Cury, Aloísio Pimentel, Cordélia Santos e Arildes Cardoso. Pesquisa: Carlos Augusto Pinto. Direção-geral: Alberto Cury.